Inteligência emocional, cara, é pra todo mundo, é pra cliente, é pra corretor, é pra, cara, pessoa que quer ter alta performance, que quer, né, ter resultado acima da média, tem que ter inteligência emocional, não tem jeito. Já vou aqui com dados, a gente estava conversando aqui nos bastidores, falando de número, de dados. Cara, vocês podem ter certeza, assim, inteligência emocional, ela vai interferir em 80%, mais de 80% dos teus resultados. Os resultados hoje que você tem na sua vida, né, a inteligência emocional é responsável por mais de 80%. Os outros 20% são a parte técnica ali, que você vai aprendendo, você vai pegando com o tempo. Então, inteligência emocional é muito importante, então fiquem ligados, porque hoje vai ser bom demais. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, façam perguntas também. A gente vai estar ligado aqui no chat ao vivo. Façam bastante pergunta pra Tati, pro Joãozinho também, que é coach. A gente vai estar aqui disponível para responder tudo que vocês tenham dúvidas. Pessoas também que talvez tenham algum preconceito com essa profissão de coach, que a gente já ouviu falar, a gente tá até falando sobre isso, mas a gente vai tirar todas as dúvidas aqui. Vai todo mundo aqui sair dessa live querendo fazer o método CIS, que é muito importante. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Façam bastante perguntas, já temos 67 pessoas online, sejam muito bem-vindos. Tem quantos likes aí, Tiagão? 67 pessoas online, mas temos poucos likes, então dê bastante like aí. Tem 77 likes, né? Se tem 77, vamos dar bastante like aí. Se não tiver, tá errado. Exatamente. E vamos pra cima, pra esse episódio maravilhoso com a Tatiana Bruno sobre inteligência emocional. Antes de mais nada, vamos falar um pouco, né, do que é inteligência emocional, Tati. Fala aí um pouquinho pra gente. O que é inteligência emocional? O que é inteligência emocional? Na verdade, é sobre você gerenciar suas emoções, sobre você agir certo, na intensidade certa, pelo tempo necessário, no momento certo. Então, é sobre gerenciar suas emoções para que os seus resultados eles sejam o quê? Positivos. Perfeito. Tati, então eu não posso sentir, dependendo da emoção. Não, gente, emoção a gente não controla. Né? O que a gente controla é o que a gente faz com essa emoção e por quanto tempo a gente vai deixar que ela haja na nossa vida. E é isso que separa os pequenos dos grandes. Né? Sobre você gerenciar aquilo. Eu falei isso hoje com meu filho, vou até citar isso. Eu falei isso de manhã com ele. Ele falou, mas você não sente raiva? Eu falei, claro que eu sinto. Mas eu escolho o que eu faço com ela. E eu escolho que eu não vou reagir a você. Porque criança testa, né? Não sei se vocês têm filho. Ainda não. Criança testa. E ele fica, como você pode ser tão otimista? Mas é isso. É sobre você aprender. E, gente, isso não é fácil. Isso não é da noite pro dia. Isso é treino, isso é exercício. E tem um caminho aí para você desenvolver um processo. Mas inteligência emocional nada mais é, apesar de não ser simples, mas é sobre você gerenciar aquilo que você sente, você agir certo, no momento certo e principalmente pelo tempo necessário. Porque assim, às vezes as pessoas pensam, né, emoção negativa, medo é uma emoção negativa, tristeza é uma emoção negativa. Não, não é. Assim, dependendo da ocasião, dependendo da circunstância, cara, é a emoção certa, né? Vou dar um exemplo aqui, alguém te fechou no trânsito, você vai, ficar com raiva, assim, e tal. Só que, cara, qual a intensidade que você vai colocar nessa emoção, né? É a ocasião certa? Mas assim, tem gente que bota uma intensidade na raiva absurda, aí quer fechar o outro, aí quer xingar, aí quer quase, aí bate, cara. Qual é a intensidade que você vai colocar nessa emoção, né? A emoção certa na ocasião certa, mas na intensidade. E muitas pessoas erram na intensidade, né? Então, assim, é a intensidade muitas das vezes que é o pulo do gato, que quem tem, né, quem é inteligente emocionalmente, cara, bota a intenção certa, de repente no medo. Vou dar um exemplo da pandemia, por exemplo. Cara, tem gente que ficou 2 anos, às vezes, trancado dentro de casa, sem falar com ninguém e tal, com muito medo. O medo, né, a intensidade do medo foi muito alta. Paralisou a pessoa. Paralisou a pessoa. E aí teve depressão, teve ansiedade. Então, coloque, né, a intensidade certa, na emoção certa, na ocasião certa, mas coloque a intensidade certa no que você for fazer. Todos os sentimentos são importantes, inclusive o medo. Porque é o medo que faz com que nós tenhamos segurança, né? A gente olha para o lado na hora de atravessar a rua, com que a gente freie, preste atenção nas pessoas que estão dirigindo à nossa volta. O ponto é a intensidade desse medo, né? O medo que paralisa, o medo que impede você de ter um resultado, ele é péssimo. Agora, aquele medo que faz você estudar exatamente o caminho que você vai fazer, a rota que você vai fazer, ele é muito positivo. E ainda e acho que por isso que eu falei assim, muito importante o tempo necessário. Por quê? Porque sentir medo, sentir medo aqui, mas até onde? Até quando? Até quando? E aí são decisões, tá?
E aí, decisão, colocar prazos. Eu tô com medo, mas olha, a partir de segunda-feira eu começo a agir apesar do medo. Perfeito. É apesar de. É. Então, sentir, sente, mas por quanto tempo você vai ficar sentindo? Porque tudo, a inteligência emocional é sobre sentimento, né? Então, é por quanto tempo você vai nutrir um sentimento ruim dentro de você. Porque o resultado, ele vem a partir do sentimento que você nutre dentro de você. Se ele é Sim. positivo ou ele é negativo. Sim. Até assim, vou levar para um lado bem extremista, tá? Só para entender. Até a questão, às vezes, de morte mesmo, assim, luto. de luto. O luto. De luto, né? Cara, assim, óbvio que você vai ficar triste. Pô, é na ocasião certa, é na circunstância certa? Pô, a Óbvio. tristeza. Pô, tristeza, né? O luto, né? A intensidade ali também, você não pode botar uma intensidade muito alta, mas assim, bota um tempo, né? Bota um tempo necessário, cara, vou viver esse luto aqui realmente que tem que viver, vou ficar aqui, não sei, aí depende muito da pessoa, 2 dias de luto, pô, 3 dias de luto, tá, cara, mas de repente, pô, no 4º dia, ou então, cara, no 5º dia, cara, acabou, agora, né, eu vou ter que viver minha vida, eu não posso viver no luto, pô, Eternamente. né? Pô, muito tempo, né? Que é então, aquela- esse tempo necessário realmente. Entra até naquela questão, né, que a gente tá vivendo num período que dizem que é a doença do século, que é a ansiedade, né? A inteligência artificial que tá vindo agora, a tecnologia tá deixando as pessoas muito imediatistas, querendo tudo para Aceleradas. ontem, aceleradas, e com isso vem acarretando na ansiedade. Então, você como coach, Tati, o que você tem a dizer, né? Que cientificamente isso tem como ser explicado, o que seria a ansiedade, a depressão, que eu acredito que até tem pessoas que estão assistindo agora, ou que vão assistir posteriormente esse episódio, e são pessoas que têm crise de ansiedade, são pessoas que talvez estejam na depressão, e acredito que talvez depois dessa live ela vai conseguir dar esse start para sair desse estado, né, que tá matando ela aos poucos, para ela poder viver uma vida plena através da inteligência emocional. Então, ansiedade e depressão, eles vêm de um desequilíbrio no foco, né? Existe uma porcentagem, um peso que você coloca tanto no passado quanto no presente e no futuro para que você tenha alta performance, para que você não entre na depressão. Quem está na depressão é que está muito vivendo no passado. Sim. E a ansiedade quem está vivendo no futuro. Ou ainda, pode até estar vivendo no presente, mas não tem clareza do seu futuro. Entendi. Então, isso gera uma ansiedade. E aí, Desculpa, mas você tem uma porcentagem mais ou menos assim de quanto que é o ideal viver no presente, viver no passado, viver no futuro? 60, 30 e 10. 10 passado, 60 presente, 30 futuro. Ou seja, o futuro também, eu tenho uma visão de futuro Você é muito tem que- importante. Não, é muito importante. Isso tira você do estado da depressão. Essa falta de visão é que gera essa ansiedade da pessoa não saber o que fazer. Porque se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar serve. E isso me gera o quê? Ó, só de falar eu já fico angustiada. Sim. Não consigo nem imaginar. E, gente, olhar para o passado é importante também, mas que seja 10% para eu olhar. Tem gente, eu atendo empresários que falam assim, eu não olho para trás. Falei, cara, olha. Saber onde Olha, tu tava, né? Porque, primeiro, saber onde você estava e você comemorar onde você está hoje. E segundo, para você aprender. O que eu fiz lá atrás que deu certo para eu continuar ou ir para um próximo nível? E o que eu olhar para trás e falar assim, o que deu errado? Então, depressão e ansiedade é você estar colocando o peso no lugar errado, passado, presente e futuro. Sim. Então, o desequilíbrio. E aí, olhando para o passado, é você viver o presente. E tanto no passado quanto no futuro, visão de futuro, para você sair, né? Tanto do passado quanto no excesso de futuro, é você ter clareza. É você ter visão de futuro, você ter planos, você ter metas e objetivos, para que você consiga viver hoje aquilo que você quer colher no futuro. Perfeito. Respondi? Perfeito. Porque normalmente quem vive muito no futuro, normalmente tem mais ansiedade, né? E quem vive muito no passado tem, né, mais depressão. Mais depressão. É mais ou menos isso, Porque né? olha para trás e só consegue ver dor, só consegue ver o lado negativo das coisas. Ao invés de tirar a gratidão por onde eu tava, onde eu tô hoje. E o aprendizado também, né? O aprendizado, aprender com os erros, o que eu errei lá atrás, que eu não posso errar agora. E hoje, qual seria a solução para essa pessoa, talvez, que tá com depressão, né, olhando muito para o passado, tá paralisada, ou até mesmo aquela pessoa que tá com a expectativa além do normal sobre o futuro dela? Qual seria a solução para essas pessoas hoje a começarem a se equilibrarem? Seria, eu acho que a palavra certa, né, na situação que elas O estão. primeiro passo é procurar um profissional. Não tente passar por isso sozinho, tá? A gente precisa ter alguém acompanhando a gente, independente, né, seja humilde.
entenda que precisa de ajuda. Sim. Não importa o nível que você precisa. Se você não sabe qual é o nível, procure ajuda e você vai identificar qual é o nível. Não passe por isso sozinho. Achando que tá tudo bem, tá... não tô... Cara, tá diferente, não tô no meu normal, não tô me sentindo bem, procure ajuda. Pode ser que essa ajuda você tenha alta rápido, mas procure ajuda é o primeiro passo, tá? Segundo, tenha objetivo. Tenha objetivo. Mas para eu ter objetivo, eu preciso me conhecer. Então, vamos um passo antes. Se conheça. Né? Busque autoconhecimento. O autoconhecimento vai te trazer inteligência emocional. A gente está falando sobre inteligência emocional, mas como isso é de comer, de beber? Como? Eu sei o que é gerir minhas emoções, tá? E como eu faço isso? É autoconhecimento.